Olá, minha gente, estamos chegando mais uma vez para ler mais um cordel para você. Hoje vamos ler o folheto O Quengo de Pedro Malazarte no Fazendeiro. Um folheto muito engraçado de autoria de João Damasceno Nobre. Li muito quando era criança e ainda hoje lembro do mesmo com muito carinho. João Damasceno Nobre nasceu na Bahia no ano de 1910, publicou As Profecias do Boi Misterioso, O Cisne Misterioso, A História do Perverso Barba Roxa, O Quengo de Pedro Malazarte, que vamos ler daqui a pouquinho. Ele assinava suas obras com o pseudônimo Amador Silvestre. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva agora. Clique aí na palavrinha inscrever-se e você já vai estar inscrita. Deixe também o seu like e deixe aí um comentário. Diga se você está gostando das nossas leituras. Vamos para a leitura? O Quengo de Pedro Malazarte no Fazendeiro, aqui no Recanto do Cordel. Vou contar nesse momento um caso que foi passado, de um camarada perverso que nunca foi enganado, mas um dia foi buscar lã, porém saiu tosquiado. Toda pessoa que ia com esse cara trabalhar, ele inventava uma treta para o pobre não pagar, e todo mundo caía no seu jeito de enganar. O indivíduo já estava de tal modo viciado que exigia do pobre que fosse tudo apostado, mas sempre o trabalhador é quem saía lesado. Seu cabedal aumentava cada vez mais prosperando, comprava novas fazendas e tudo ia aumentando. Quem trabalhava para ele ia-se embora apitando, e de tal forma fazia que nem a autoridade nunca pôde pôr um termo à sua perversidade, pois tudo ele preparava com muita sagacidade. Quando ele achava parceiro, fazia aposta até feia, apostava fura-olho, corta-mão, surra de peia. Afinal deu para apostar, tirar nas costas correia. Muito operário já tinha as costas assinaladas por esse monstro tirano, de natureza tarada, porque ele ao que se parece, não tinha pena de nada. Um se queixava daqui, outro também de acolá. O sujeito era ricaço, ninguém podia ir lá. Além disso era atrevido, pior do que Mangangá. Sua fama já corria no país por toda parte, quando chegou-lhe um irmão do célebre Malazarte. Trabalhou e o fazendeiro tapeou com muita arte. Com o lombo retalhado, depressa se retirou. Uma correia bem larga o fazendeiro tirou, pois a aposta que fizeram, o monstro foi quem ganhou. Saiu ali tristonho, sem dinheiro e pimpinado, adiante pelo irmão, ele então foi encontrado. Era Pedro Malazarte, cabra velho preparado. Pedro, olhando seu irmão, foi logo lhe perguntando: que foi que aconteceu? Pois vejo você chorando, e também as suas costas com a roupa ensanguentando. Fui trabalhar, disse Antônio, a um tal de fazendeiro, sem pensar que eu mesmo fosse um tipo tão marreteiro. Tirou-me o couro das costas, porém neca de dinheiro. Pela aposta que ele fez, parece fácil ganhar, porém depois era um quengo, que é difícil de quebrar. Qualquer que entrar com ele, vai por fim desacertar. Quero saber onde mora, Pedro inquiriu do irmão. Vou jogar uma partida com esse bom campeão. Antônio lhe respondeu: meu caro, não vá lá não. Deixe de conversa mole, não venha me esmorecer. Eu quero ver esse homem e com o tal conviver. Se brevemente avistá-lo, terei imenso prazer. Vendo já que não podia a seu irmão persuadir, ensinou logo o caminho para ele se dirigir, dizendo-lhe está na cara, é só por ali seguir. Com 2 dias de viagem, Malazarte lá chegava e perguntou à criada se o patrão se encontrava, que precisava de vê-lo, pois emprego procurava. Chega já, respondeu ela, o senhor espere um pouco. Sem demora ele apontou, que vinha arrancando o toco.
Na chegada foi dizendo: muito bom dia, caboclo. Bom dia, respondeu Pedro, meu digníssimo senhor. Desejo achar um abrigo, porque sou trabalhador e já vi que o coronel do pequeno é protetor. É verdade, disse o homem, bastante entusiasmado. Eu aqui nesta fazenda a muitos tenho ajudado, mas os mal agradecidos têm até me difamado. Por isso estou acordado e preciso lhe falar. Sei que o senhor não é desses que gostam de enganar, mas só trabalha comigo agora quem apostar. Caiu a sopa no mel, Pedro logo respondia. É também por causa de uma que aconteceu outro dia. Eu jurei que sem aposta outro emprego não queria. Pois bem, lhe respondeu o homem, uma vez que o senhor gosta, portanto vou lhe dizer como vai ser nossa aposta. Quem perder dá uma correia pro outro tirar das costas. Seja duas, disse Pedro, pois um par será melhor. Desperta mais interesse quando uma aposta é maior. Vamos logo ao cartório para não ficar só de cor. Depois que o sujeito viu a escritura assinada, disse: ganho está na cara. Agora, meu camarada, quem trabalha para mim levanta de madrugada. Quando meu pássaro canta é pro senhor levantar, tomando logo café, vai pra roça viajar. Pondere, respondeu Pedro, para depois não voltar. Pois se ele não levantar, eu não me levantarei. Conforme for nosso trato, tudo certo seguirei. Desejo que seja mesmo como palavra de rei. 4 horas da manhã, Pedro Malazarte ouviu um bicho nas laranjeiras, gritando curru-piu-piu. Ele então se levantou e bem depressa saiu. Viu Pedro que era uma velha que fazia a cantarola. Diz ele a sagorenta, só indo para a gaiola. Amanhã muito cedinho quebrarei essa viola. A comida que lhe deram na primeira refeição foi uma banda de ovo e outro tanto de pão. Porém, Pedro usou um quengo para vencer a questão. Da forma que ele comeu, o pão primeiro acabou. Ele disse à cozinheira: o ovo ainda ficou. Dê-me pão para misturar, porque assim se tratou. Porém, da segunda vez, tendo o ovo terminado, gritou ele: dê-me ovos, pois assim foi acertado. Eu comi pela manhã pão e ovos misturados. E assim ele comeu até ficar satisfeito. Depois viajou para a roça e junto foi um sujeito para ensinar onde era que ia pegar o eito. Disse então o camarada: limpe essa mandioquinha, vai lhe servir de relógio essa nossa cachorrinha, pois só voltará a casa guiado pela tozinha. A cadela tinha vindo com a barriga bem cheia, deu meio-dia e ficou ela deitada na areia. Pedro então disse consigo: assim a coisa está feia. Vendo que a tal não saía, ele tirou um cipó do caboclo verdadeiro, na ponta de um nó, e açoitou na cadela, batendo de fazer dó. A cadelinha saltava só vendo o cipó cair, porém vendo o caso sério, tratou de escapulir. Para casa, disse Pedro, é para você seguir. Quando ela viu que o couro saía nas cipoadas, para casa correu logo, de bandeira despregadas. E Pedro saiu atrás, contando largas passadas. Quando o fazendeiro viu o Pedro se aproximando, perguntou-lhe: isto é hora, do senhor já vim chegando. Pergunte à dona Tozinha, disse Pedro muito ufano. Conforme foi nosso trato, eu não pretendo alterar. A cadela regressou, eu tive que acompanhar. Também isso já é hora de quem luta descansar. O homem foi à cozinha e reclamou à criada, dizendo: você não deu comida a essa danada. Respondeu ela: enchi tanto que não cabia mais nada. Pois bem, falou o patrão, amanhã eu virei ver, logo que chegar a hora de lhe dar o que comer. Quero ver se esse malvado comigo não vai perder. Quando foi a tardezinha, Malazarte procurou um ninho de formigões e sutilmente levou,
Chegou lá na laranjeira, com cuidado colocou. Quando a velha madrugada na laranjeira subiu e já ia começando cantar currupiu-piu, recebeu uma dentada que se largou e caiu. A velha caiu gritando e as formigas mordendo, a pobre virando os olhos e pelo chão se batendo, porque em todo lugar as bichas estavam mordendo. Isto foi aquele cara, pensou logo o fazendeiro. Esse Pedro Malazarte é um grande marreteiro. Acabei, responde Pedro, com esse pássaro agoureiro. Disse ele para a velha, a senhora amanhã vá para outra laranjeira, cantar o seu beabá. Ela respondeu ao filho, o demônio é quem vai lá. O corpo está me doendo e a cara toda inchada. Não é brinco para ninguém, de formigão a picada. Pedro foi quem ficou livre de levantar de madrugada. No outro dia bem cedo, a cadela fez voltar, meteu-lhe o cipó no lombo, fez a bicha regressar e passou a tarde inteira deitado sem trabalhar. Pensou logo o fazendeiro, esse é duro de roer, mas vou arranjar um quengo, com esse ele vai perder, pois vai ficar indeciso, sem saber como fazer. Disse para Malazarte, amanhã ou quarta-feira, vá tirar-me 6 carradas de uma especial madeira, toda sem nó, sem umbigos, por igual toda linheira. No outro dia foi ver o trabalho do roçado e notou que a mandioca o Pedro tinha arrancado e o mato deixou em paz, sem nada ter capinado. Ele foi dizer a Pedro, o senhor não tem juízo, pois acaba de me dar um enorme prejuízo. Capinagem como a sua, declaro que não preciso. Em limpar a mandioca, seu criado me mandou. Eu não ia limpar mato, se ele não me ordenou. Sua madeira também, pronta já toda ficou. Seu empregado não disse para limpar o roçamato. Ele devia dizer como era tudo exato. Façam as coisas direito, deixem de dança de rato. Agora sua madeira, vá olhar que já cortei. O senhor vai gostar muito daquela que arranjei. Sem torturas e sem nós, toda por igual cortei. O Policarpo foi ver suas linhas de madeiras, as peças todas por uma, sem umbigos e linheiras. Mas dessa vez Malazarte liquidou as macaxeiras. Dessa maneira, seu Pedro, o senhor está danado. Tão cedo não levarei minhas frutas ao mercado. Diz Pedro, é ou não é madeira do seu agrado. Então ele arranjou outra para com Pedro acabar. Mandou-lhe buscar um carro de lenha em certo lugar, pois de fato ali as feras teriam no que devorar. Pedro Malazarte logo para o local viajou, mas não foi pelo caminho, foi por um brejo e deixou o carro quase atolado e os bois ele soltou. Levou todos para a vila e baratinho os vendeu, porém exigiu as caudas e o açougueiro lhes deu. Chegou em frente do couro, enterrou ao modo seu. Voltou logo para casa e disse, veja que azar, seus bois se atolaram todos e quero que vá olhar. As caudas estão de fora, mas ninguém pode arrancar. Isto aqui não é estrada, não foi por ali que eu disse. Não viu aqui esse brejo? O senhor só faz tolice. Disse Pedro, achei melhor viajar pela planície. Na dianteira do carro, as caudas ele enterrou, de forma que parecia que tudo ali se atolou. Somente o filho do homem isso não acreditou. Quer ver, respondeu Pedro, pode ir para puxar, mas é só por esse trilho que você pode passar. Tem de ficar atolado se for por outro lugar. O moço no mesmo instante para o lugar se dirigia. Era um grande sumidouro, Malazarte já sabia. Com pouco dentro do brejo, ele desaparecia. Ele gritou por socorro, até desaparecer. O velho quis ir também, para o filho socorrer.
Não vá, patrão, fala Pedro, se o senhor for, vai morrer. Entretanto, esse lugar era o que mais atolava. Porém, indo com cuidado, o brejo se atravessava. Senão as caudas dos bois, o Pedro não enterrava. Voltou bem desanimado o manhoso fazendeiro, pois já perdera seus bois, e o seu filho primeiro estava vendo perder correia, aposta e dinheiro. Voltou e disse: seu Pedro, é para o carro trazer. Ele bateu o machado e fez pedaço a valer, e depois foi carregando, sem o fazendeiro ver. Quando o homem viu o carro, assim todo espedaçado, quase que arranca os cabelos, ficou bastante zangado. Gritou: ou Pedro é maluco, ou está alucinado. Não, senhor, respondeu Pedro, tenho o juízo perfeito, mas para trazer o carro eu não achei outro jeito. Já cumpri o seu mandado, agora estou satisfeito. Porque o senhor bem sabe que eu sozinho não podia trazer esse carro inteiro, pois os bois não mais havia. Só de pedaço em pedaço é que um homem traria. Policarpo então pensou: esse cabra é de encomenda. Parece que desta vez eu vou perder a contenda. Porém vou ver se a mulher livra-me de pagar prenda. E consultou com a mulher, dizendo o que vou fazer para dar fim a esse cara, pois é duro de roer. Veja se arranja um quengo para fazê-lo morrer. Disse a mulher: isso é fácil, você tem de se ausentar. Eu dou liberdade a ele, depois dou-lhe misturada, e ele vai se embriagar. Logo que ele estiver tonto, chamo-o lá no reservado. Quando ele chegar em cima, na escada do sobrado, eu dou-lhe um tombo e ele cai, morrerá arrebentado. Numa casa de farinha, a conversa se passou. Pedro junto da parede, toda conchava escutou. Disse ele: irei cortar por onde você traçou. Assim foi no outro dia, ele saiu bem cedinho. Sua mulher chamou Pedro, com muito jeito e carinho, dizendo-lhe: hoje à tarde, venha cá, meu queridinho. Pois não, respondeu-lhe Pedro, atenderei seu chamado. Seja feito o que quiser, serei seu menor criado. O patrão estando fora, eu estarei a seu lado. Ela sorriu para Pedro, mostrando ter amizade. Ele dissera consigo: eu sei tua falsidade, comigo não adianta a tua sagacidade. Malazarte não tardou, foi no trato sem faltar. A mulher artimanhosa começou-lhe a carinhar, dizendo: só me consolo se seus carinhos gozar. Minha flor, respondeu Pedro, dessa forma não se fala, pois estando com você, não correrei nem de bala, e lembrando do seu nome, até que abro minha entala. Fiquei bastante contente com o que ouvi dizer. Para provar se é verdade, eu vou mandar já trazer um vermute especial para comigo beber. Diz ele: pois não, patroa, eu bebo até água raiz, bebo chumbo derretido e ainda desejo mais. Então foi chegando o vinho em 2 taças iguais. Fala Pedro para ela: vou pedir-lhe, minha amada, para ir trocar de vestido e pôr a saia estampada, para com mais alegria eu tomar essa golada. Ela foi trocar de roupa e a criada distraída não viu Pedro trocar as vasilhas de bebida, e no corpo da mulher ainda deitou formicida. Assim que ela voltou, toda pintada e cheirosa, foi logo pegando o copo da bebida saborosa, e justamente com Pedro engoliu toda garbosa. Foi bebendo e foi caindo, não deu um grito sequer. Pedro falou para a criada: você diga o que quiser, porém eu vou alarmar que envenenou a mulher. Às 9 horas da noite, o Policarpo chegou, encontrou a mulher morta, e Pedro logo falou: foi um vinho que a criada para ela preparou. O homem fez o enterro
e tratou de preparar um quengo ainda mais forte para com Pedro acabar, e disse-lhe: se prepare, que temos de viajar. E foi pelo mundo afora, com um lote carregado, negociando ambulante, porém de plano formado, e Pedro bem satisfeito, tangendo os burros calado. Num deserto junto a um rio, foram dormir certo dia. Pensa então o fazendeiro: aqui eu ganho a porfia, pato e jogo o rio abaixo, termina toda a relia. Por estar o tempo quente, Pedro Malazarte armou sua rede sobre o rio, e bem calmo se deitou, atravessado nas águas, ali quieto ficou. O fazendeiro viu isto, achou que era bom assim, pensou: quando ele dormir, é que vai dar para mim. Eu corto a corda da rede, ele tem que levar fim. Dormiu logo que deitou-se, porquanto estava enfadado. Quando ele acordou bem tarde, tudo estava sossegado. Disse consigo: é agora que dou fim a esse malvado. Saiu de ponta de pé, segurou bem o facão, vibrou na corda da rede, com toda a satisfação. Vendo cortar, sentiu ele, consolado o coração. E falou: toma danado, agora tem de morrer. Pagará tudo o que fez, assim é que deve ser. A correia que queria, no inferno é que vai ver. Depois daí se deitou, contente foi descansar. Pela manhã despertou, ouvindo alguém a gritar, percebendo Malazarte, quando ia os burros juntar. Diz ele: não é possível, será o meu pensamento. Com pouco avistou os burros, viajando a passo lento, sem os beiços superiores, com os dentes ao relento. Pedro vinha muito sério, lá no coice da mulada. O patrão lhe interrogou sobre aquela patucada. Responde Pedro: é os burros, que estão dando gargalhada. Esta noite eu me deitei, mas não pude adormecer. Depressa me levantei, e as cangalhas fui ver. Botei todas sobre a rede, para o couro amolecer. O Senhor nunca deu óleo para os arreios untar. Os couros ninguém podia, com eles mais trabalhar. Botei-os em cima d'água, para a frieza abrandar. Vi que o Senhor teve um sonho, lutando com o diacho, e levantou com o facão, marchando para o riacho. Cortou a corda da rede, tudo desceu rio abaixo. Os burros estão alegres, pois irão descarregados. De conduzir e mandur, eles estão descansados. Por isto estão todos rindo, de queixos escangalhados. Nessa hora o fazendeiro descobriu depressa as costas e disse: tire as correias, não quero ouvir mais respostas. Enquanto eu vida tiver, não pagarei mais apostas. Tirou-lhe 2 correias, dos pés até a cabeça. Disse: sou irmão de Antônio, precisa que me conheça. Respondeu-lhe o fazendeiro: quero aqui desapareça. Malazarte disse a Deus: gostei de lhe trabalhar. Quando precisar de mim, pode mandar me chamar. Responde o homem: não quero, nem de você me lembrar. Malazarte saiu concho, por ali se requebrando. Adiante encontra um pobre, que vinha quase chorando. Que foi, perguntou-lhe Pedro, que vem assim lamentando. Trabalhei, respondeu ele, a um tal de fazendeiro. Quase que morro de fome, pelejei um ano inteiro. Saí faminto e rasgado, porém neca de dinheiro. Quando a gente chega ali, parece bom cidadão, mas quando é para pagar, o homem vira um leão. Manda até chamar jagunços, cada qual mais valentão. Onde é, perguntou Pedro, que esse marreteiro mora? Eu desejo visitá-lo, seguirei sem mais demora. Tome dinheiro e você, daqui mesmo vá-se embora. O pobrezinho saiu, depois de lhe agradecer, explicou tudo direito, para Pedro conhecer. E ele saiu depressa, sem ter mais tempo a perder. Chegando lá foi dizendo:
Bom dia, meu bom patrão. Já notei que o senhor é um belo cidadão. Queira me dar um emprego, pois eu também sou cristão. Bom dia, respondeu o homem, se mostrando satisfeito. Pode entrar, pois eu já vi que o senhor é direito, porque aqui não se arranja trabalho a qualquer sujeito. Sei que o amigo traz fome, pode vir logo almoçar. Aqui a fazenda é boa, só ruim pode falar. Todos que lutam comigo sempre desejam voltar. Malazarte no outro dia para o trabalho marchou. Da fazenda desse homem ele até muito gostou. Por isto um ano completo nessa paragem ficou. Do porte de Malazarte, pois ele fazia tudo com muito cuidado e arte, e fazia todos rirem quando ia a qualquer parte. Fazia todos sorrirem com as suas palhaçadas. As filhas do fazendeiro davam boas gargalhadas. Pedro enganou todas duas, também lesou as criadas. Depois disto, Malazarte quis dali se retirar, pois já tinha feito um ano que estava sem lugar. Ele então armou um quengo para poder se despistar. Pensou ele, se eu pedir para minha conta fazer, esse cara não me paga e eu sou quem vai perder. E se as filhas alarmarem, aí eu sei que vai ter. Então comprou logo um pote muito grande a certo oleiro e disse: aqui é a chave para tirar do fazendeiro uma boa importância do seu mofado dinheiro. Levou o pote para casa e fez dele uma privada. Toda a obra que fazia era ali depositada, até que ficou tão cheio que não cabia mais nada. Com muito cuidado Pedro esse pote carregou, subiu em uma jaqueira e bem no olho amarrou. Depois disse: agora sim, o que eu queria chegou. Fez uma carta e levou-a para o fazendeiro ler, dizendo que não sabia nem ler nem escrever. Para tapear o homem, só assim pôde fazer. O homem, lendo essa carta, disse: aqui está dizendo: regresse com brevidade, veja o que lhe recomendo, pois sua mãe Vitorina já está quase morrendo. Agora o pior de tudo é que não tenho dinheiro para fazer sua conta, falou triste o fazendeiro. Só quando a safra chegar, lá para o mês de janeiro. Disse Pedro: se é o menos, de nada vou precisar, pois na viagem terei onde possa me hospedar. E além de tudo eu terei, de muito breve voltar. Fazendeiro gostou, disse logo: muito bem, vou lhe arranjar um pouquinho do que as meninas têm, pois tenho toda a certeza que o senhor vai e vem. Tudo isso nada é, diz Pedro entusiasmado. Só uma coisa me faz eu ficar preocupado, é sair antes do tempo de ficar endinheirado. Nem me diga, diz o homem, responde Pedro: eu sonhei com uma grande fortuna, já fui e verifiquei, conforme o que vi no sonho, da mesma forma encontrei. É um pote de dinheiro em cima de uma jaqueira, porém me disse a visão para ir tirar sexta-feira. Amanhã eu sairei, perderei minha carreira. Agora a visão me disse que eu poderia ceder, se no dia estipulado eu não pudesse fazer. Porém precisava logo o ajuste receber. Outro sem ser o senhor não me poderá comprar, nem também ir lá no pote antes do dia chegar. Se for o dinheiro todo, e o ouro vai se encantar. Ficou louco o fazendeiro, disse logo: vamos ver. Pedro falou: acompanhe-me, para o senhor poder crer, como é que a sorte vem, sem mesmo a gente querer. Fazendeiro com Pedro marcharam ambos a pés. Quando ele viu, disse: dou 50 contos de réis. É 100, respondeu-lhe Pedro, em pacotes de papéis. Qual de cima, qual de baixo, ficou certo por 80. O fazendeiro contente, então Pedro lhe acrescenta:
Não diga nada a ninguém, senão o pote se ausenta. Tudo que a visão me diz, vou-lhe ciente fazer. Não é para tocar no pote, sob pena de perder. Se for tocar com a mão, verá desaparecer. Depois que eu receber do Senhor o pagamento, é que poderei fazer melhor esclarecimento. O Senhor tem de seguir todo o meu depoimento. Chegando em casa o manata, na mesma hora pagou. Então Pedro Malazarte o segredo revelou, e no outro dia cedo, sem ninguém ver, viajou. Ele disse: o Senhor vai, no dia de sexta-feira, estende cobertas limpas por debaixo da jaqueira. Se o ouro cair em terra, transforma todo em poeira. Depois que o Senhor tiver forrado ali todo o chão, 2 cabras têm de subir, cada qual com um bastão, para quebrarem o pote, sem tocarem com a mão. Todos 2 batem de vez, deixando as águas rolarem. Deixa as libras caírem, para nos panos ficarem. Se fizerem de outro modo, verão todas se encantarem. Assim mesmo o homem fez, no dia determinado. Ficou dizendo consigo: vai besta desmiolado, agora eu sei que já posso comprar até um reinado. Aqui na minha fazenda vou fazer uma cidade, minha casa vai ser outra, conforme minha vontade. Vou passear na Europa, criar popularidade. Depois, com esse dinheiro, eu serei mais que barão. Vou terminar sendo rei de toda essa nação, e quando o besta voltar, metê-lo-ei na prisão. Afinal chegou o dia de irem para a jaqueira. A família toda foi, nessa bela sexta-feira, de cobertas bem lavadas, cobriram a área inteira. Os camaradas subiram, cada qual com um pau na mão, todos olhando para cima, prestando toda atenção, e o fazendeiro de baixo, com o revólver na posição. De cá de baixo ele estava, com toda a força a gritar, só dizendo: passo bala em quem no pode pegar, e também no que quiser, qualquer moeda parar. Os cabras bateram logo, que chegou em posição, e descambou lá de cima toda aquela arrumação. O povo vomitou tanto, que quase saiu o pulmão. Fazendeiro saiu por ali todo melado, na fazenda do compadre foi sair indignado. Fecharam todas as portas, pensando ter endoidado. 5 caixas de sabão foi quanto ele gastou, para limpar todo mundo da maneira que ficou. Mas as cobertas que foram, ninguém mais aproveitou. Assim que seu Pedro soube do que se tinha passado, procurou ver o irmão e disse: seja letrado, tome lá 40 contos para ficar consolado. Aqui não descreve tudo, mas dei nessa relação alguns dados importantes da vida do sabichão, o Malazarte afamado, rebatedor de ladrão.